Muito bem, estamos ao vivo então agora no Facebook com a professora Rafaela Fabro. Esse vídeo vai ser retransmitido também para o YouTube e o Instagram, tá bom? Antes de mais nada, quero agradecer aí a professora Rafaela por ter aceitado esse convite com a gente, por estar participando aqui dessa live aqui, né? Uma professora fantástica, que tem tido uma parceria de muito tempo aqui com a MMP, né? E, bom, primeiro aí, seja bem-vinda, professora. Obrigada, César, obrigada pelo convite teu e da Thalita, né, que sempre me atendem super bem, né, e que eu utilizo tanto o material de vocês também nas minhas aulas. Legal. Bom, então, antes de mais nada, né, eu queria que você se apresentasse um pouco, né, falasse um pouco do seu trabalho. Não sei se eu estou atropelando um pouco a nossa conversa, mas fala um pouco do seu trabalho. Como que você desenvolve, né? Como que você incrementa mais as suas aulas aí? Então, pulando um pouquinho a tua pergunta, eu queria falar que eu nunca quis ser professora. E eu acho que isso é bem interessante, porque as coisas não acontecem por acaso. Quando eu terminei o ensino fundamental, a minha mãe é professora, e ela me disse, bom, agora ou tu faz magistério ou tu faz magistério. Eram as únicas opções que eu tinha, né? E eu acabei, então, em função disso, indo para o magistério, porque o meu sonho até então era fazer faculdade de arquitetura. Eu não queria ser prof, eu não queria passar os finais de semana preparando atividade, corrigindo exercício, fechando diário de classe, que era o que eu via ela fazer, né? Tá? Então, eu acabei indo para o magistério. Eu fiz todo o período do magistério ouvindo das minhas professoras do magistério que eu iria ser prof, e eu dizia que não. Até que chegou, né, a época do vestibular, e eu fui me inscrever para arquitetura, e na análise do curso eu vi que não tinha tanta matemática quanto eu gostaria. E aí eu resolvi, né, fazer matemática, mas a escolha era a matemática pelo gosto do conteúdo e não por ser professora. E eu acabei, então, né, me tornando professora, pegando gosto por isso. Hoje eu gosto muito do que eu faço, né, me realizo muito nessa profissão, né, mas eu digo que foi a profissão que me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão, né? Sou muito realizada nela hoje, né? Mas foi a profissão que me escolheu, né? Então, hoje eu faço tudo por essa profissão, eu gosto muito, eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Eu sou professora, né? Não pretendo sair, né? Então tem gente que às vezes me manda mensagem, mas tu é prof de escola? Sim, eu sou prof de escola, eu tô lá na sala de aula, assim como muitos professores, né? E é por estar na sala de aula que eu entendo, talvez, a dificuldade de muitos professores enfrentam no seu dia a dia, né? Não, exatamente, legal. Não, porque realmente é bem o que você falou, né? O professor, né? Ele acaba sendo muito pouco valorizado, né? É muito trabalho, é muita lição de casa, é muita preparação de aula, né? Eu também, minha mãe sempre foi professora, né? Minha mãe é a fundadora aqui da MMP, sempre foi professora a vida inteira, e eu acompanhei muito dessa rotina dela, né? Hoje eu não estou em sala de aula, mas eu sei como é que é bem isso. O mais próximo que eu tenho, talvez, uma sala de aula aqui, é essas lives. E, puxa, como que a gente tem que preparar conteúdo, preparar roteiro, preparar o que vai falar, organizar, né? A gente sabe o que é isso, né? Exatamente, né? E é cada dia um desafio, né? É cada dia um aluno novo, cada dia uma novidade, cada turma tem a sua característica em especial, nem sempre a gente vai conseguir, né? Eu preparei uma aula, eu tenho 5 sextos anos, a gente não consegue, né, trabalhar com as 5 turmas da mesma forma, porque cada uma tem a sua
característica, e em função disso, então, que a gente começa a fazer algumas adaptações, né? Algumas construções para que cada turma aprenda, então, baseado na sua característica, né? Nas suas dificuldades ou nas suas facilidades também, né? Então, é baseado nisso que a gente tem que fazer todas essas adaptações das nossas aulas. E por falar nisso, eu acho que vai muito aqui ao que você tem feito, né? Procurado alternativas, e você tem achado umas alternativas bem interessantes, que aliás tem tudo a ver com o seu trabalho aí como desenvolvedora de jogos novos, né? Fala um pouco mais sobre isso. Então, eu trabalhei por 9 anos na educação de jovens e adultos. Então, o EJA, ele já é uma modalidade diferente, né? Nós temos alunos de diversas fases, né? A gente tem alunos que por algum motivo na idade regular não puderam frequentar e que retornam, né? Então, muitos desses alunos são alunos que trabalham o dia inteiro, né? E que ao final do dia, então, eles vão para a escola. E aí eu comecei a perceber nas minhas primeiras aulas na EJA, há 9 anos atrás, que quando eles tinham matemática, eles iam aquela noite para ter só matemática. Então, eles tinham lá 4 horas aula de matemática. E por mais que eu ame matemática, eu tinha disciplinas na faculdade que eram extremamente cansativas, que a gente não via aquela aula terminar nunca, ou que naquele dia daquela aula em especial, a gente já ficava preocupado de tarde, né, que ia ter aquela aula de noite. Então, essas práticas começaram a surgir da necessidade de que esses alunos viessem para a aula, né, mais motivados, que saber que tinha matemática naquele dia não ia ser uma atividade tão maçante, né, porque matemática, querendo ou não, ela é um bicho de 7 cabeças para muita gente, né, que eles pudessem ver uma matemática que eles compreendessem um conceito, que eles não ficassem lá aquelas 4 horas só sentado, copiando e fazendo exercício. Então, essas práticas surgiram dessa necessidade de adaptar a realidade desse aluno, né, na época da EJA, e depois se estendeu às outras modalidades, né, de ter uma aula diferenciada e não ser aquela coisa cansativa, e que ao mesmo tempo não fosse só uma atividade que eles pudessem também construir conceitos e entender a necessidade da matemática. É isso aí. Eu acho que quando a gente coloca um material concreto, né, material concreto que eu quero dizer, não só o que nós fabricamos, né, mas também algum jogo, alguma coisa que você consegue fazer com que o aluno saia daquela abstração, né? Igual você falou, chega uma hora que é muito cansativo. Eu vou falar sobre conteúdo, eu vou pegar uma matéria qualquer e eu digo que 90% dos adultos tem uma dificuldade grande de matemática, né? E você pega um assunto que você vai começar a explorar de uma forma mais profunda sobre ele, quer dizer, vamos falar sobre fração. Na hora que você começa a falar em fração de uma forma mais profunda, com mais detalhes e tudo mais, chega uma hora que você se dispersa, quer dizer, é muito difícil, é muito complicado. Quando você coloca isso em um jogo, quando você coloca isso em um tabuleiro, quando você coloca isso com sei lá, aquele disco cortado em partes, né? Igual que nós temos aí frações circulares, frações em barra, mas tem aquele fração agora de clicar. Isso é uma novidade que a gente... Eu até trouxe algumas aqui, mas não foi por causa disso não, tá? Alguns materiais. Tudo certo. É que esse aqui, ó, por exemplo, você vai lá e desencaixa, encaixa de novo, né? Você tem uma... Você compara, né? Que, por exemplo, 3/6 igual a 1/2. Consegue mostrar isso aqui pro aluno. E quando você sai daquela... Às vezes parece que uma sopa de números, uma sopa de letrinhas, uma sopa de números, de acordo com qual matéria você está estudando. Quando você sai daquela parte tão abstrata, eu acho que é uma virada de chave que dá na criança, né? Ou no adulto, no caso do EJA. Porque você realmente consegue respirar um pouco mais, você consegue mudar um pouco o plano. E às vezes bate uma dúvida, né? Porque por ser muito abstrato, às vezes ele fica muito distante. Ele bate uma dúvida e não sabe nem como resolver isso. E aí quando você traz isso pro material, acho que significa bastante.
bastante também, acho que resolve muito o problema. Exato. Você também tem vivido isso, né? Você também tem usado esses recursos de uma forma bem prática, né? O que eu tenho conversado muito com os profs, né? Que eu tenho contato, né? A gente tem que saber diferenciar, né? O que é uma aprendizagem baseada num jogo, baseada no concreto, do que é um jogo pelo jogo, né? Então, eu acho que quando a gente fala em educação, né? O jogo ele tem que fazer parte do processo, né? Então, a gente vai jogar o quê? Vai jogar um quebra-cabeça? Qual que é o objetivo desse quebra-cabeça? É só montar? Então ele pode fazer em casa, né? Não, o objetivo desse quebra-cabeça é que ele identifique conceitos, que ele ligue uma propriedade a uma solução, que para isso ele vai ter que ter o conceito. Então, só o jogo pelo jogo, ele não tem resultado nenhum. Tem todo um processo do professor por trás disso, por trás dessa construção, né? E a gente percebe que os alunos, eles ficam extremamente motivados, né? Quando a gente leva essas atividades. Inclusive, muitas vezes eles começam a pedir mais. Prof, vai ter jogo amanhã? Vai ter jogo amanhã? Calma, né? A gente não pode transformar também tudo em jogo. Tem alguns momentos em que a gente vai ter a construção, né? Ou vai ter o jogo. Tem alguns momentos em que é preciso ler também, copiar e fazer exercício. Então, é uma professora totalmente inovadora? Não. Eu acredito que a gente tenha momentos certos para cada coisa. Agora é um momento de construção, agora é um momento de jogo, agora é um momento de diálogo, agora é um momento de sentar e fazer exercício. Então, eu acredito que na matemática a gente tenha que ter todos esses momentos para que exista realmente a construção da aprendizagem. Legal. Pessoal, só pedir uma coisa para vocês, quem está assistindo a gente aqui ao vivo, coloca nos comentários, se você quiser fazer alguma pergunta específica para a gente, tá? Coloca nos comentários que a gente está acompanhando e aí até o final dessa live aqui a gente consegue responder para vocês, quem tiver alguma pergunta que queira fazer para a gente. Então, já feito esse parênteses aqui, voltando, eu acho isso muito legal, né? Todos os jogos têm que ter um objetivo, né? Você tem que mostrar, e todo o material que você mostrar para o aluno também tem que ter um objetivo, né? A gente coloca isso, tem todos os processos que a gente fala, né? De como que eu vou colocar isso na sala de aula. E a primeira coisa que a gente faz é, cada novo conceito que a gente vai desenvolver, primeiro, põe para o aluno brincar com o material, de uma forma livre, né? Primeiro parece que é o jogo pelo jogo, tudo bem? Beleza? Depois você vai traduzir isso, quando você for para a lousa, aí você vai usar sua apostila, seu livro, e você faz menção àquele momento anterior. Pela neurociência, né? A gente tem visto que isso gera uma... Na hora que você abre, você coloca o jogo na mão do aluno, ele abre a amígdala. A amígdala não é aquela da garganta, é aquela que fica no meio do cérebro aqui, né? Ela abre a amígdala e aí aquilo gera euforia no aluno. Isso aí, como o que aconteceu em determinado momento? O que vocês observaram nessas duas barrinhas, por exemplo, né? Isso é legal. E aí gera um pouquinho de barulho, né? Você quer falar um pouquinho sobre como é que é uma aula com jogos, por exemplo? É uma aula mais tranquila, você pode ficar lá corrigindo a apostila, corrigindo o exercício da semana anterior. Como é que é uma aula com jogos? Não, normalmente a aula com jogos ela é muito mais agitada do que o normal, né? É aquela aula que a diretora, de repente, vai vir lá para ver o que está acontecendo, vai abrir a porta e vai dizer, opa, não era a bagunça que eu estava imaginando, né? Porque eles ficam motivados, se tiver uma competição ali, mais motivados ainda, se tiver uma montagem que um grupo já fez e outro grupo não fez, né? Ou tenta ajudar o outro, ou às vezes esconde, né? Para que o outro demore mais, tente, né? Resolver o desafio, né? Então, acho que essa construção é muito válida, né? Não, é isso aí. Eu acho isso que é a parte mais legal da gente perceber, né? Porque realmente
nosso maior objetivo aqui é que a gente faça com que os alunos aprendam mais, né, para que ele desenvolva. E realmente as aulas com jogos são muitas intervenções que o professor tem que fazer, né? Ele tem que ir lá, falar, você percebeu isso? E quando você, na hora que você vai para a lousa, né, você remete ao jogo de novo, eu falo que gera outro efeito também, né, que é a tal da ancoragem. A gente fala assim, é como se... Lembra aquele dia que você estava com seus amigos e conversando um papo muito agradável? Bom, eu sei que cada um pensou uma coisa diferente, mas se você pensou com seus amigos aquele papo que foi muito agradável, você voltou a um momento feliz. Então você vai aceitar a próxima coisa que eu falo de uma forma mais agradável, porque você fez menção a um momento feliz, né? E os jogos, né, pelo barulho que faz, a gente percebe que realmente são momentos felizes que o aluno está tendo, momento onde ele está tendo uma descontração, de certa forma, mas não a descontração pela descontração. A gente vai aproveitar isso para poder ensinar. Exatamente, né? Eu acho que esse processo, né, ele é fundamental, né? O jogo, ele busca no aluno todos os subsensores que ele já tem, né? O próprio David Ausubel já traz isso, né? Que todo aluno carrega com si uma bagagem, né? E essa bagagem cheia de conceitos, né? Então, se a gente conseguir ali através do jogo identificar aquilo que o aluno já sabe, aquele pouquinho que ele já sabe, e partir deste subsunsor dele para uma ancoragem que nem tu traz, né? De ter realmente um significado, né? Nesta construção, acho que ali sim a gente tem a aprendizagem, né? A aprendizagem ela tem que partir também do aluno, né? Só aprende aquele que está motivado a aprender. Então, o jogo, ele é um recurso que favorece, né, essa aprendizagem, né? Mas não só o jogo, né? Então, tem que ter ali todo um processo por trás, tem que ter uma continuidade disso para que ele realmente, né, entenda o processo. Legal, até anotando essa frase aqui, aprende quem está motivado a aprender. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai usar aqui um gatilho para que ele possa estar motivado a aprender. É claro, a gente está falando de jogos, né? Não são só jogos que a gente tem, que a gente desenvolve, mas a gente está pegando aqui uma das frentes de trabalho que a gente faz. As reportagens que eu tenho visto que são muito interessantes também é que a melhor forma de você avaliar um aluno, na verdade, é pelo jogo. Por quê? Quando você faz uma prova, bom, estamos aqui entre adultos, né? Quem nunca travou numa prova, quando viu a pergunta que o professor fez, você sabia, você estudou, e deu aquele branco e aquele susto que você teve e não conseguiu desenvolver. Agora, num jogo, você está num momento de descontração. E você consegue perceber, pelas estratégias que o aluno está usando, se ele entendeu ou não. Né? E ele está motivado porque ele quer ganhar, ele quer ser melhor que o amiguinho, ou ele quer tirar mais pontos que o amiguinho, enfim, quer fazer com que o peãozinho dele ande mais, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque essa motivação faz com que ele se desprenda, e ele não vai ter branco se ele está querendo ganhar. Né? Ele não vai ter branco porque o professor passou lá perto e nem viu o professor, ele quer fazer o peãozinho dele andar, né? Eu acho isso uma coisa bem legal. Você pode usar isso até como uma forma de avaliação. Exato. Inclusive, a gente sempre diz, né, que a melhor forma de aprender é ensinar alguém, né? Quando a gente vê um aluno ensinando um colega, como se faz, a gente realmente verifica que ele entendeu, que ele compreendeu isso. Então, a mesma coisa acontece no jogo. Quando o aluno explica qual a estratégia que ele utilizou, quando o aluno monta ali as barras e diz, olha, eu entendi isso, né? Ele está verbalizando, ele está explicando para nós como foi que ele aprendeu. Então, a aprendizagem da matemática, ela vai muito além daquela lista de exercícios. É o entender o conceito,
é explicar esse conceito, e esse explicar pode ser de diferentes formas. Alguns alunos têm uma linguagem matemática com um pouco de dificuldade, mas ele tem uma linguagem verbal muito boa. Então ele pode, nesse momento, tá compartilhando de forma verbal, que é a facilidade dele, as estratégias que ele utilizou. Isso não significa que ele não saiba matemática, né? Para conseguir chegar no jogo. Então a gente tem ali várias formas de aprendizagem, várias formas do professor identificar isso, né? E ter todo um processo de construção ali, de onde ele começou até onde ele conseguiu ir. Ok. A Ana Cláudia falou aqui que está muito alta a música de fundo. Ana Cláudia, eu acabei de baixar a música de fundo, espero que tenha ficado melhor. Eu vi aqui que várias pessoas estão elogiando. Falou, parabéns, você é uma professora maravilhosa. Imagino que seja para Rafaela, não seja para mim. Né? Parabéns aqui, então, obrigado pelos comentários. A Lucilene também está elogiando aqui a professora Rafaela. Eu fico muito feliz. Eu quero mandar um abraço para todas as profs ali, profs que seguem lá na página, as profs que também estão no grupo, que ontem, quando eu mandei a mensagem, né, disseram que iriam acompanhar. Quero agradecer todas elas, né, elas fazem parte dessa construção também. Em seguida elas me dizem, prof, como é que nós vamos dar aula de equação do segundo grau? Não sei, vamos pensar juntas. Elas trazem muitas ideias, às vezes elas vêm com a ideia e eu só formalizo essas ideias, né? Então acho que uma cabeça, né, não pensa o suficiente. Então ali a gente tem um grupo de muitos profs, todos vão compartilhando um pouquinho de ideia e vão surgindo materiais maravilhosos. Não, perfeito. Essa que é a nossa ideia, né? Esse que é o nosso objetivo aqui. E para cada assunto que a gente vai desenvolver, né, a gente acaba fazendo alguma coisa diferente, né? Igual você falou aí, como é que a gente vai ensinar álgebra, como é que a gente vai ensinar equação de segundo grau, trigonometria. E a gente sempre tem uma carta na manga, né? Eu acho isso que é legal. Eu tenho muito essa pegada do material concreto, né, como um todo. E a gente desenvolve, a gente entende por que a gente quer fazer isso. E uma vez eu queria ensinar então para minha filha, quando ela tinha acho que uns 5 anos, sobre contagem. E ela estava tendo muita dificuldade, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei algumas moedinhas, né, e fiz um painel das quantidades na mão, assim, digamos, né? Eu fui lá e peguei um conjunto de mais moedinhas e mostrei, fazer soma para elas e tal. Qual que tem mais aqui, ó? Aqui nessa primeira linha tem 5, na segunda linha tem 3. Qual que tem mais? E quando ela pegou isso para aquilo que era tão abstrato, porque 3, 5, puxa, 3 o quê? Né? Eu lembro que tinha uma época que ela perguntava assim, pai, 3 é muito ou é pouco? Depende. Depende do que for é muito, depende do que for não é nada. Então, e aí você vai vendo que você consegue recursos diferentes para a criança, né? Você consegue, a partir da natureza, a partir da vida, a partir da realidade, você colocar algo que vai fazer com que aquilo que era impossível, porque eu não sei o que é 3, né? Agora não, agora eu tenho 3 aqui, ó. Eu tenho 3 pecinhas, então agora eu sei que isso aqui é 3, né? 3 desse, né? Ou 3 daquele. Então a gente sai daquela abstração, consegue chegar no concreto, e aí isso facilita muito. Isso faz toda a diferença, né? Eu acho que eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por esse material, por essa forma de ensino, né? Exato. E assim, César, como eu fiz magistério, né? Durante todo o meu magistério eu ouvia falar a importância do concreto, que o aluno, né, só vai, né, ter o abstrato, porque o número é uma coisa abstrata, né? Se a gente for pensar o 3, uma coisa é eu ter ali 3 objetos, né? Então, é uma coisa abstrata. Então, o professor costuma usar o concreto, então, até o 5º ano do ensino fundamental, que seria o Fundamental 1,
Só que a partir do Fundamental 2, ele também precisa desse material. Não quer dizer que porque ele já construiu alguns conceitos, ele não precisa mais. Vamos pegar ali o 8º ano. O que é um polinômio? Né? Vamos construir isso, vamos pegar ali um quadrado de lado x, um retângulo, né, de lado xy, vamos construir. Eles também têm no ensino fundamental 2 e no ensino médio essa necessidade de construção, né, essa adaptação. Então, é trigonometria. Gente, vamos levar eles, meus alunos foram, né? Todos os anos eles têm que medir, né, a altura da torre da igreja. Vamos entender o que é esse cateto oposto, o que é esse cateto adjacente. Isso é uma prática que muitos profs utilizam, né? Mas que tem que ter. Eles precisam enxergar. Tem que ter essa necessidade do ver onde está a aplicação ou como se constrói isso. Não só nas séries iniciais. Isso é muito legal você ter falado sobre isso. O que a gente mais ouve nas escolas, né, é falando que o Fundamental 2 é o irmão do meio, né? Porque o Fundamental 1, né, as séries iniciais, é a criança pequenininha, então precisa de muita ajuda e tudo mais. Aí você faz lá, material dourado, e todo mundo sabe como trabalhar com ele. Chega no ensino médio, também, olha, está se preparando para vestibular, trigonometria e tudo mais. E no Fundamental 2, que ele vai ensinar uma parte importantíssima, e às vezes a pessoa não faz algo diferente, não faz algo tão interessante quanto para os outros, né? Então isso, acho que é bem relevante o que você falou. O pessoal, as escolas falam que é o irmão do meio, né? Ele está ali entre o extremo e o outro e acaba ficando longe, né? E eles têm ali diversos conteúdos que vão ser base para o ensino médio. Então, se a gente não tiver esses conteúdos, se eles não tiverem bem ancorados, né, bem construídos, eles vão apresentar algumas defasagens depois, né, no ensino médio, vai ficar ali alguma lacuna. Então, é fundamental ter essa prática de aplicar as coisas, de ver as coisas de outra maneira, de pegar um material concreto, de ter um jogo, né, de praticar também, né? Sim. Eu costumo falar, né, eu sempre cito isso, que matemática ela é tida como difícil, né? Todo mundo sabe, como ela é muito abstrata, você tem que usar o cérebro, né? Você sai de uma realidade e ir para uma outra realidade, que é a realidade dos números, né? A realidade das dimensões, enfim. Então é uma realidade muito diferente do nosso dia a dia. Então, quem sabe matemática, normalmente é tido como quem é mais inteligente, né? Então, quando você coloca para que a criança tenha condição de saber matemática, vai melhorar a autoestima dela. Porque ela vai, a partir do momento que ela perceber que ela sabe matemática, ela vai se identificar, né? Ela vai se ver como uma pessoa mais inteligente. Então, quando a gente consegue levar isso para a criança, né, a gente consegue fazer uma mudança até na autoestima dela. Exatamente, a gente tem uma cobrança também com relação à matemática, né? O que eu percebo, e com certeza outros profs também percebem, né? Vamos pegar um aluno lá que foi com média 7 em matemática e foi com uma média 4 em outra disciplina, e não estou desmerecendo outras disciplinas, mas o pai sempre quer saber o que eu posso fazer para melhorar a matemática. Existe uma cobrança cultural também, né, muito grande na matemática. Então, nós, professores de matemática, temos uma responsabilidade muito grande também, né, de incentivar esse aluno, de administrar essa cobrança também dos pais, né, nessa aprendizagem, de fazer com que o aluno, em sala de aula, aprenda, construa o conceito, que leve esse conceito para as próximas etapas lá do ensino fundamental ou do ensino médio, né? Então a gente tem um desafio como professores muito grande. Sim. Deixa eu perguntar então para você,
qual que foi os seus maiores barreiras, os seus maiores desafios que você encontrou aqui como professora, né, para tentar fazer essa mudança aí que você tem feito, né? Eu acho que todos os dias a gente enfrenta diversos desafios, né? Chegar na sala e não ter o material, acontece, né? Ou de tu preparar uma aula extraordinária e tu perceber que naquele dia não é o perfil da turma para essa aula, né? Então a gente faz... Não está preparada para aquela aula. Isso, não é... Aconteceu alguma coisa na casa de alguém e aquele não é o momento do jogo, então a gente tem que fazer essas adaptações. Agora, por exemplo, nesse momento de isolamento, né, a gente transformou as nossas casas em sala de aula, né? A gente fez toda uma adaptação também, né, para poder, né, levar um pouquinho de aprendizagem para os nossos alunos nesse momento também, né? Então, eu brinco que os professores, eles viraram youtubers, viraram blogueiros, estão gravando vídeo, estão editando, coisa que nunca fizeram. Então, eu aplaudo todos esses professores que estão nas suas casas, né, fazendo o melhor possível para levar a aprendizagem para os alunos, né? Tem professores que nunca ligaram uma câmera e estão ali filmando e me mandam mensagem: ficou bom, ficou ótimo, prof. Para quem nunca fez, ficou excelente. Olha tudo que tu tem feito, né, nesse momento para estar ajudando os alunos. Talvez nesse momento a gente não consiga trabalhar muito com algumas coisas concretas, porque a gente teria que todos terem acesso a esse material, e talvez nesse momento a gente não consiga isso, né? Mas que a gente consiga levar uma palavra para eles, consiga tirar o foco, né, um pouquinho de tudo que está acontecendo ali, né? A gente sabe que para os pais acompanharem tudo isso também não está sendo fácil, mas para nós profs também não é. Nós também estamos na nossa casa, nós também temos coisas aqui para fazer, né? E mesmo assim a gente tem tentado levar sempre um pouquinho para os alunos todos os dias, nem que seja uma palavra, nem que seja uma conversa, um vídeo. Então eu acho que é um momento da gente repensar também a nossa prática diária, né? Quando a gente retornar, vamos aproveitar esse retorno para fazer coisas diferentes, né? Vamos aproveitar esse retorno para trabalhar mais com os alunos, de ter essa empatia também, né? De ter esse acolhimento, porque o jogo nada mais é do que um momento de acolhimento. A gente consegue se aproximar mais dos alunos nesse momento, que enquanto um grupo está jogando, eu posso sentar ali com o outro. De repente é um momento que eu observo ali aquele aluno mais tímido que nunca fala, que vai falar, né? Então, esse tipo de prática nos proporciona muitas outras coisas, além da aprendizagem do aluno. Eu acho que essa parte social do jogo é uma parte que muito me motiva, sabe? Porque é muito o que você falou. O aluno, ele tá lá, ele tá jogando com o outro, e aí o professor, ele vai andando pela turma, né, e vai vendo as deficiências, as dúvidas e tudo mais. E o mais legal é o seguinte: às vezes o professor tá tirando uma dúvida de uma pessoa e outra turma, né, outro grupinho lá, eles já entenderam. E de repente um daquele grupinho não entendeu direito, eles mesmos vão aproveitar o recurso que ele tem, né, e vai mostrar e vai ensinar. Né? E quando você ensina, é a melhor forma, é a forma mais eficiente de aprendizado. Até porque quando eles estão discutindo sobre o jogo, né, e um vai falando para o outro, isso vai fazer com que eles acessem essa forma de aprendizado. Um vai ensinar o outro. Né? E eles tendo um material na mão, olha, mostre para o seu coleguinha como é. Você entendeu? Mostre para o seu coleguinha como é. Isso vai fazer toda a diferença, né? Eles aprendem de uma forma muito, muito legal. Você comentou, né, do momento que a gente está, né, dos professores transformando as nossas casas, né, em sala de aula. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? E, bom, eu sempre dei valor ao professor, né? Porque a gente sabe
os professores são realmente os heróis da nação, né? Um país é feito de livros, de pessoas e livros, e quem forma essas pessoas são os professores, quem forma os escritores são os professores, quem forma... Então, os professores sempre tive muito respeito por eles. E nessa época de isolamento social, né, nessa época de distanciamento social que nós temos agora, eu vejo o quão que os professores eles são importantes, né, e o quão difícil é essa tarefa aqui de ensinar em casa, né, e o quão importante é tudo isso. A gente vai receber agora também mais uma convidada especial, temos aqui a Thalita com a gente, ela vai participar um pouco da nossa conversa. Deixa eu ver, Thalita, chega um pouco mais perto aqui porque eu tô com... isso, vou ter que afastar um pouco aqui. Isso aí, chega mais aqui. Isso. Olá, oi Rafaela, tudo bem? Oi, Thalita. Para você ouvir, você vai ter que certo. colocar aqui o fone, tá? Deixa eu me preparar aqui com o fone. Se eu colocar aqui ao vivo, no aberto, ele dá eco, então fica horrível, não vai dar. Vai ter que ser assim. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tá bom. Obrigado, viu, Rafaela, por ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui nessa live. Eu creio que tem sido uma ferramenta poderosa a questão das redes sociais para a gente conseguir se aproximar, né, dos professores, assim como você, que incansavelmente vem buscando recursos para que a gente ajude a eles a ensinar de uma forma mais eficaz. Então, conte com a MMP, com a nossa parceria aí, com esse propósito que a gente tem de realmente ajudar, de dar ferramentas, condições. A gente tá junto nessa aí. Eu que agradeço, Thalita, a vocês, né? Sempre muito prestativo. Todas as vezes que eu precisei alguma coisa, né? Estavam prontos ali para me atender, para me ajudar. Então, muito obrigada. Vou deixar vocês com o César. Eu só vim dar um oi aí para te cumprimentar, para cumprimentar o pessoal que está assistindo a gente. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa ainda que vocês vão trazer, vão falar. Não vou deixar a palavra aqui para vocês, só quis fazer questão mesmo de dar meu grande abraço aí. Obrigada, um abraço, Thalita. Bom, muito bem. Obrigado, Thalita. Não, eu acho que essa parte do jogo, né? Voltando aqui ao que a gente estava falando antes, esse efeito social que tem o jogo, tanto de um aluno se desenvolvendo com o outro, porque gera uma competição e essa competição tem que ser saudável. O aluno tem que aprender a fazer com que essa competição fique saudável para não ficar um chateado com o outro. Olha só, você tá me roubando, enfim, coisas do jeito. Então, gera um entrosamento muito grande entre o aluno, né? Esse aspecto social e também com o professor, né? Porque o professor ele vai aproveitar aquele momento para ele tirar uma dúvida, para ele poder observar alguma coisa. Isso que você falou é muito legal. A gente percebe, né, nas salas de aulas que realmente tem esse efeito, né? Que realmente, quando o aluno tem mais dificuldade, a hora que ele vai ficar com aquela... O professor não precisa assim, de mágica, né? Ele vai olhar para o aluno e o aluno vai ter o formato de um ponto de interrogação na boca dele, assim, né? Quando o aluno tá com aquela cara, você pronto, vou dar um jeito de falar com ele porque eu tô vendo que ele tá com dúvida. Exato, é o momento do professor, então, intervir, né? De verificar isso ou de aproveitar os colegas do grupo, né? Ver ali no grupo mesmo quem é que entendeu, né? Como tu fez? Qual estratégia tu utilizou? E se não fosse assim, que outra maneira a gente poderia fazer? E aí, a partir dessas respostas, pegar aquele aluno que tinha uma dúvida, né? Ou que não estava compreendendo e questionar. E agora? Como é que será que tu conseguiria resolver? Ou como é que tu faria isso? Como é que tu montaria isso? Né? Será que tu vai seguir a mesma estratégia do teu colega ou tu tem uma outra estratégia? Né? Então, o jogo, ele não vai levar respostas prontas para o aluno, né? É importante o questionar, é importante que o aluno pense sobre essas perguntas e que ele construa isso,
né? Eu acho que a palavra construção em matemática, ela é fundamental, né? Construir o processo, construir o conceito, né? Construir as propriedades também podem ser, né? De ter esse entendimento com relação ao conteúdo. Então, a partir do momento em que tu, ao invés de tu explicar a dúvida dele, né, tu começar a fazer alguns questionamentos, né, aos poucos também, para não assustar, né? A gente também não pode, né, querer assustar o aluno, mas vai indagando eles aos poucos, vai vendo, né, o que ele te responde, a gente tem um bom resultado. Não, isso é bem interessante que você falou, né? Não tentar tudo de uma vez, até porque a ideia do jogo é você usar ele várias vezes, né? O mesmo jogo você colocar ele e retorna algumas vezes para o aluno se familiarizar, para o aluno entender as estratégias. Se ele entendeu qual que é a estratégia daquele jogo que você está mostrando, ótimo, ele vai se desenvolver. Agora, se ele não entendeu qual que é a estratégia do jogo que você está mostrando, ele vai ter que parar um pouquinho, vai ter que pensar, ele mesmo vai ter que chegar nas contas, ele mesmo vai ter que... né, E o professor vai fazer esse papel, né? O professor ele sempre vai dar as alfinetadas, né? Como é que é o nome correto das alfinetadas? São as intervenções. Né? Isso. Ele vai lá e vai fazer uma intervenção e fala assim, mas qual que é o melhor dado que você poderia tirar? O menor número de dados que poderia tirar? Como que você poderia... o que mais interessa nesse momento? Né? Por que você quer ir por aqui ou por lá? Né? Mesmo que seja um jogo da velha. Como é que é o melhor jeito para fazer? Se eu quero travar o meu adversário, bom, acertar o centro, se eu puder o mais rápido possível, marcar o centro, para mim é melhor, né? Então esse entendimento que o aluno vai ter sobre a estratégia, né? Ele vai mostrar que ele entendeu do que se trata o jogo. Isso faz muita diferença. É isso aí. E vou aproveitar para responder ali uma pergunta da Ana Cláudia, que ela fala que o aluno não sabe perder, né? Essa é uma questão bem delicada, né? Eu sempre digo que a gente tem que puxar isso para a vida, né? Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai conseguir tudo. As frustrações também são importantes na nossa vida, né? Claro que ali ela cita ali um aluno autista. De repente ele vai fazer o jogo não numa forma de competição, né? Agora, se ele conseguir ali montar as barrinhas e identificar que 2 daqueles pedacinhos equivalem a um inteiro, ele já ganhou no jogo. Ele já atingiu o meu objetivo. Então, vamos mudar às vezes um pouquinho o foco do objetivo do jogo. Talvez para esse aluno o objetivo não seja chegar lá no final da trilha por primeiro. Seja identificar que essas 2 barrinhas, por exemplo, é o inteiro. É identificar quanto que é 2/3. Né? De repente vamos pontuar ele por isso, por essa construção que ele vai fazer. Né? Então, o jogo, ele inclui muito também. Isso, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. O jogo, ele inclui, tu vê o aluno, talvez naquele momento ele não consiga fazer toda a construção, mas ele teve um primeiro contato com o material, e como tu mesmo disse, César, não vai ser uma vez, né? Eu já tive alunos de inclusão que levaram o jogo para casa. E aí jogaram em casa, né? Porque tinha que manipular, tinha que mexer. E quando esse jogo volta depois, tu vê que já construiu um pouquinho mais aquele conceito. Então, ele marcou muitos pontos ali, né? A pontuação dele, o ganhar dele, pode ser pensado de uma outra maneira. Eu acho que uma grande dificuldade, talvez ajudando aqui na intervenção aqui da Ana Cláudia, que eu acho que é bem interessante, é o seguinte: ninguém quer parar de jogar, né? Então, num dominó, por exemplo, se eu perdi, eu parei de jogar, e aí eu não quero parar de jogar. Né? Como é que a gente pode, então, ajudar nesse momento? Olha, para o aluno não parar de jogar, ele pode ser, a partir desse momento, o juiz, ele pode confirmar os resultados, ele pode registrar, né? Vamos fazer com que ele faça parte do jogo, para que ele não se sinta de fora. Né? A gente
vai dar um esforço aqui para que esse aluno consiga, de alguma forma, também participar disso, né? Eu acho que a maior dificuldade, do meu ponto de vista, né, como que eu entendo, é quando o aluno se sente fora do jogo. Eu lembro, por exemplo, o nosso jogo Avançando com o Resto, né, quem não conhece aqui, vale a pena conhecer. Ele tem exatamente isso. Como é que é? Você joga os dadinhos e o resto da divisão é quanto você vai andar com os dadinhos. Então tem um tabuleiro tal, que você vai andando com ele dessa forma. E uma dos números que está escrito é 0. E 0 dividido por qualquer número vai ter resto 0. E quem chegasse lá, acontecia exatamente isso, né? Ele parava de jogar, porque não adianta mais brincar. E aí a gente ajustou a regra para que o aluno quer brincar. Mesmo que ele não vai mais ganhar, não tem mais chance nenhuma de ganhar, porque ele estava lá no final, todo mundo está lá na frente, mas, poxa, ele não quer ficar de fora. Então a gente ajustou a regra para que, chegou no 0, ele volta lá no começo. Não vai ganhar, mas ele pelo menos não está de fora, né? Eu acho que isso é também uma alternativa que a gente dá. Sei lá, pega outras peças, pega mais peças, pega a peça do monte. A gente sempre tem alguma alternativa para fazer para ele não se sentir de fora. Exatamente, né? Põe ele em dupla, agora vai ser em dupla, tu tá junto com esse colega, né? Existem várias estratégias ali que a gente pode estar utilizando, né? E como eu disse, o jogo não vai ser só naquele momento, porque de repente ele precisa de mais momentos também. Exatamente. Né? E lembrando também que não são todos os jogos que o aluno sai do jogo, né? Como o dominó, por exemplo, né? Quando o aluno perde, ele sai do jogo. Mas existem muitos jogos que você vai somando até chegar num certo valor. O jogo, por exemplo, Nunca 10 com material dourado, esse é um clássico, né? Todo mundo ama esse jogo. E aí você não sai do jogo, porque você vai somando. Mas eu tô muito atrasado, eu vou perder. Tudo bem, você pode até perder. Mas que você vai continuar jogando e vai fazendo. Às vezes pode ser que se o aluno não se deu bem com o jogo, isso é uma coisa importante também, pode ser que ele se dê bem em outros jogos, né? Então continua tentando aí que a gente vai chegar lá, que a gente vai conseguir chegar a um jogo interessante para ele também. Eu acho isso uma coisa legal também, porque quando você fala em matemática, a matemática é um assunto em cima do outro, né? Eu sempre falo que você vai ter a multiplicação. Poxa, a multiplicação tem que saber soma. Para eu saber soma, eu tenho que saber quantidade e tudo mais. Então, e o jogo ele trabalha com tudo ao mesmo tempo, né? Eu pego aqui uma multiplicação, eu tenho que saber a soma, eu tenho que fazer tudo, tenho que montar aquela figura e aí ele vai fazer uma retomada de conceito. Isso ajuda muito, é muito legal isso. Eu sou apaixonado por isso, tá? Porque realmente faz com que a criança aprenda de uma forma mais abrangente, né? E às vezes, a dificuldade que ele tem lá no 5º ano não é porque o 5º ano é difícil, é porque tem uma lacuna lá no 3º, que ele não aprendeu direito um assunto ou outro, e aí ele acaba retomando isso com jogos e com materiais concretos. Eu acho que o primeiro desafio do professor é fazer com que o aluno goste de matemática. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz ela, né, de forma mais agradável, né? Então, eu gosto de matemática, então aquela aula de matemática vai ser gostosa, né? Não vai ser aquela coisa maçante que eu até falei lá no início, né? Então, assim, fazer com que ele goste de matemática, né? Então, pelo jogo, pela lista de exercício, pela forma com que o professor explica, pela forma com que o professor interage com ele, né? Existem várias formas de tornar essa matemática mais atrativa, mais prazerosa, né? De entender. E, como a Mari ali disse, né? O jogo, além de todos esses conceitos que ele constrói e que ele retoma, ele leva algumas aprendizagens para a vida, né? Porque no jogo a gente tem algumas regras, na nossa vida a gente tem regras, né? Quando eles forem para o ambiente de trabalho, eles vão ter algumas regras para seguir, né? Ele vai ter algumas frustrações, o perder, né? Em alguns momentos também é necessário, a gente tem que aprender a lidar com o não, a entender que nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente vai conseguir, né? Isso também é
é importante. A gente tem um público agora, né, que tem tudo na palma da mão, então, por ter tudo na palma da mão, acha que tem que ter tudo sempre, né? Então, ali o jogo trabalha outros conceitos também que são fundamentais. Não, isso é legal, né? Se você for ver, parece que não, mas o perder faz tão parte da vida, né? E eu vi umas estatísticas falando que os empreendedores de sucesso, eles, em média, fracassaram entre 2 a 3 vezes, né? 2 vezes e meia, eles fracassaram em algum momento. Então, poxa, você perder não quer dizer nada, né? Grandes nomes aí, você vê a história de grandes pessoas que perderam muitas vezes, que fracassaram em muitas tentativas anteriores. Então, poxa, não perca a sua fé, não perca o seu ânimo, porque uma vez deu errado e, bom, isso não quer dizer absolutamente nada. Então isso é muito legal quando você traz o jogo, né? A comparação entre o jogo, que é uma atividade fictícia, mas como você se comporta nessa atividade fictícia é a mesma forma que a gente se comporta na nossa atividade real, na nossa vida, no nosso cotidiano. Rafaela, a gente está aqui com mais ou menos 50 minutos nessa transmissão. Eu acho que você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que agora já está na hora de a gente falar as considerações finais. Eu acho que foi muito legal a nossa conversa hoje. Eu vou querer passar a palavra para você agora e você... Então, queria deixar uma mensagem para os profs, né? Que assim como nesse momento vocês estão se inovando, estão buscando diferentes estratégias, estão fazendo coisas que vocês nunca fizeram, né? A gente vai ter um retorno, eu espero que um retorno breve, que um retorno muito feliz para todo mundo, né? Então, aproveitem, né? E pensem em outras estratégias também para esse retorno, né? Que vocês pensem em uma outra matemática também, que a gente possa ali juntos ter realmente desmistificar essa bicho-papão da matemática. Existem várias formas de fazer isso, né? Todos conseguem. Tá ali um monte de profs gravando vídeo que nunca tinham pego um celular na mão, né? Então, é possível sim. Às vezes esses desafios vêm para mostrar o quanto a gente é capaz de fazer outras coisas que a gente não imaginava. Isso aí. Eu queria parabenizar os professores, que são realmente, como eu falei, os heróis aqui do nosso país, que realmente estão se superando. Eu falo porque eu faço muitos vídeos, né? E eu sei que como é difícil esse começo de vencer essa vergonha da câmera, de falar assim, puxa vida, agora eu vou falar, o que será que outra pessoa tá falando? Você fazer uma transmissão ao vivo, que eu tô aqui agora sozinho numa sala, falando com uma câmera e não tô vendo a reação da pessoa do outro lado. Agora eu tô vendo a Rafaela Fabro, mas geralmente eu tô absolutamente sozinho aqui e acaba sendo uma vergonha muito grande, e essa é a realidade de vocês também nesse momento, né? Essa aqui é a dificuldade que hoje vocês também estão passando por isso. E parabéns, porque o trabalho que a gente tem visto aí, né, o trabalho que os professores estão fazendo, realmente estão se superando, realmente estão indo muito bem, né? Não desistam. Saibam que vocês não estão sozinhos, porque existem pessoas como eu, como a Rafaela, que estão lutando para fazer com que você tenha todo o suporte. Então, sigam a professora Rafaela nas redes sociais, sigam a MMP, porque a gente vai fazer de tudo para que você continue fazendo o seu melhor. Você continue tendo todos os recursos possíveis para alcançar aquilo que você foi chamado para fazer, que é lecionar, e tem feito isso muito bem. Bom, pessoal, agradeço muito aqui por vocês estarem com a gente, tá? Por terem assistido aqui essa live. Eu vou convidar vocês aqui a se inscrever nos nossos canais também, tá? Aqui tem o Facebook, Instagram e YouTube. Acompanhe a professora Rafaela também, tá? Ela vai postar esse vídeo também, eu gravei esse vídeo, então ela vai postar também nas redes sociais dela, provavelmente. Isso. E a gente vai, e saiba que a gente está aqui com vocês mesmo. Contem com a gente, porque o nosso objetivo é que eu realmente acredito que juntos nós conseguimos fazer toda a diferença na educação no Brasil, tá bom? Então, aguardo você no próximo vídeo. Até breve.